Pessoal, muito bom estar de volta com vocês. A gente está agora iniciando o conteúdo da comparação de números decimais da página 166, certo? Bom, esse conteúdo ele continua, né? Ele acrescenta, né, no conteúdo de números decimais, certo? Que a gente já estava vendo e a gente vai continuar, ok, com esse conteúdo, complementando sempre o que vem na frente, complementando o que vem anteriormente, certo? Bom, aqui eu coloquei primeiramente um exemplo aqui inicial, que é o mesmo exemplo que está nessa página 166, certo? Só que lá tem um desenho. Eu quero que vocês observem o desenho, porque aqui, ó, na primeira fração, lá ele coloca como se fosse um retângulo, onde este retângulo ele está, no caso, dividido em 10 barras iguais, né, de mesmo tamanho. Dessas 10 barras iguais, ele pintou 4 barras, significando que 4 partes daquelas 10, certo? Ele iria utilizar. Do mesmo jeito, ao lado desse retângulo, ele fez um outro retângulo de mesmo tamanho, porém, ao invés dele dividir em 10 partes, ele dividiu em 100 partes, certo? E ao invés de ele pegar somente 4 partes iguais, do jeito que ele pegou na primeira fração, ele pegou 40 partes iguais, certo? E quando a gente faz essa transformação de fração em um número decimal, a gente sabe que a gente divide o numerador pelo denominador, certo? Divide. Para a gente poder transformar, ok? Uma fração em um número decimal. Quando a gente divide 4 por 10, nós encontramos 0,4. E quando nós dividimos 40 por 100, nós encontramos 0,40. Poxa, mas isso aqui, ó, eu já havia falado anteriormente que é igual. Por que é igual? Porque esse número aqui, o zero aqui, depois da parte decimal, ó, depois do último número, certo? Ele não significa nada. Ele não vai alterar o seu número. Então você pode tirar ele daqui. E tirando ele daqui, você vai ter esse número aqui igual a esse. Ok? Então, aqui, essa fração, ela é equivalente a esta. Ok? Se você dividir ambas, vão dar o mesmo resultado. Ok? E aí, o que a gente pode dizer? Na comparação de números decimais, a gente tem que saber que quando são frações equivalentes, eles vão ter números decimais iguais, certo? Então, essa é a primeira coisa que você deve ter noção na sua cabeça. Toda fração equivalente a outra vai ter o mesmo resultado quando é dividido o numerador pelo denominador, certo? Então, isso serve para qualquer fração que seja equivalente a uma outra fração. Aí vem um segundo ponto, que é uma definição que ele coloca na mesma página 166. Ele diz assim: podemos acrescentar ou retirar, certo? Ó, pode colocar ou tirar zeros à direita, olha aí, ó, à direita, certo? Da parte decimal, olha como era a parte decimal aqui, ó, de um número decimal, ok? Sem alterá-lo. Como assim sem alterá-lo? Quer dizer que se você tirar o zero que está aqui, ele vai continuar o mesmo número. E se você acrescentar zeros aqui, ele vai continuar o mesmo número, ok? Então, não importa os zeros que vêm depois da parte decimal, à direita do número. Só importa esses que vêm à esquerda, certo? Esses que vêm à direita,
não significa nada, tá certo? Você pode tanto acrescentar, como ele disse, ó, acrescentar, colocar zeros, como você pode retirar, como eu retirei aqui, ó, para você perceber que um era igual ao outro, ó, ok? Então, tanto você pode acrescentar, como você pode retirar. Exemplo, né? A gente pode colocar aqui, né, ó. Se você estiver comparando, ó, 3 décimos com, né, 60, olha aí, 60 o quê? 200 avos. Se a gente estiver comparando isso aqui, tá certo? A gente vai ter uma noção de que essas duas, olha aí, ó, essas duas frações, elas são equivalentes. Porque daqui para cá, ó, eu multipliquei essa primeira fração por 20. E aí eu encontrei 60 sobre 200 avos. Como assim? Se você multiplicar aqui, ó, multiplicar aqui por 20, multiplicar aqui por 20, você vai ter essa nova fração. Quando você divide o numerador pelo denominador, você vai ter o mesmo resultado que se você estivesse dividindo essa. Mesmo você tendo multiplicado 20 vezes cada um dos números. Quando você divide aqui, ó, você pode pegar essa daqui e dividir, ó, vai dar 0,3. Se você dividir essa, também vai dar 0,3. Pode ter certeza que vai dar esse resultado aqui, ó. Ok? Por quê? Porque elas são equivalentes. E como elas são equivalentes, os resultados decimais dela vão ser iguais, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui a se destacar. E aqui, ó, se por um acaso eu tivesse 0,30 e aqui do outro lado, tá? Eu tivesse 0,3 mil. Era a mesma coisa? Era. Era a mesma coisa. Por quê? Porque os zeros que estão à direita da parte decimal podem ser retirados ou acrescentados. Então, se eu retirar 2 zeros aqui, ó, vai ficar 0,30 igual a 0,30. Correto? Como também posso acrescentar 2 zeros desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Então, aqui eu poderia passar a ter 0,3 mil igual a 0,3 mil. Todas essas alternativas são iguais, tá? Por quê? Por causa dessa definição que ele falou aqui, tá bom? A gente vai agora tentar comparar números que têm uma parte inteira diferente, ok? Bom, galera, ó, continuando na comparação de números decimais, a gente tem quando as partes inteiras são diferentes. Bom, você tem aqui dois números decimais, certo? A parte inteira é a parte que está antes da vírgula. Olha aqui, ó. Ela está antes da vírgula, então ela é a parte inteira do número decimal. Beleza. Essa parte inteira aqui, ela é diferente, né? Uma da outra. Ok? Então você vai olhar somente para ela. Você não vai olhar para depois da vírgula. Você vai olhar só para antes da vírgula, certo? Aí você vai olhar para cá. Aí você compara. 4, ele não é maior que 2? 4 aqui, ó, da primeira parte, ele é maior que 2 da segunda, do segundo número, né? Aqui, ó. Então, obviamente, esse número aqui, o primeiro, vai ser maior do que o segundo, a partir somente da parte inteira. A gente analisa nesse caso aqui, ó, quando as partes inteiras dos números decimais são diferentes, a gente só analisa elas, certo? Não vamos analisar em nenhum caso, quando as partes inteiras são diferentes,
aqui essa parte decimal depois da vírgula, certo? A gente não analisa. Por exemplo, ó, aqui o 1 é menor que 8, mas não influencia em nada. Isso aqui, ó, não influencia em nada na comparação. Por quê? Porque o que está prevalecendo, o que ganha nesse caso aqui, são as partes inteiras, ok? Nesse caso, aqui já fica mais fácil, ó. Certo? A gente já sabe, a parte inteira é o que? O 5 e o 4, né? E o 5 é maior que 4. Então já prevaleceu o 5 aqui nesse caso. E nesse caso, esse número aqui é o maior. Não importa aqui se a parte decimal aqui é menor que essa parte decimal. Não importa, tá certo? O que importa aqui é quando a parte inteira é diferente. Aí você vai olhar só para ela, tá certo? Ok? Aqui do mesmo jeito, olha aí, ó. A parte inteira aqui é o que? Antes da vírgula. Antes da vírgula. Então é o 7, o 8, né? E o 7. Dos dois aqui, qual é o maior? Poxa, o maior é o 8, né? O 8 é maior que 7, obviamente. Então, nesse caso, se o 8 é maior que 7, então esse número todo aqui, ó, é o maior e esse aqui é menor, ok? Ah, professor, mas aqui, ó, tá vendo? Tem 1,89 e aqui tem 0,03. Mas como eu disse antes, a gente não analisa aqui a parte decimal. Quando nós temos os números inteiros, ó, aqui, ó, a parte inteira do número decimal, diferente, certo? Mas vamos analisar agora na próxima página aqui. Vamos analisar quando as partes inteiras são iguais. O que a gente vai analisar, né? Vamos lá. Bom, galera, e agora a gente tem quando as partes inteiras são iguais. Poxa, agora eu tenho as partes inteiras, ó, se você prestar atenção, ó, todas iguais, certo? O que é a parte inteira? Eu vou explicar de novo, ó. A parte inteira de um número decimal é o número que vem antes da vírgula, ó, antes da vírgula. Depois que a vírgula é colocada, esses números que vêm depois dela são números decimais. Decimal, centesimal, milesimal e por aí vai, ok? E aqui, esse que vem antes da vírgula são números inteiros. Então, aqui eles são chamados de partes inteiras do número decimal, tá certo? Então, as partes inteiras aqui, ó, se você observar para todos os exemplos, são iguais. E aí, o que você determina? Bom, então eu tenho que olhar para a parte decimal nesse caso. O que vai determinar se eu tenho um número maior que o outro? A parte decimal, nesse caso, né? Quando nós temos as partes inteiras iguais. Bom, aí você me pergunta, né? Professor, como é que esse número aqui é maior que esse, sendo que aqui eu tenho 328 e aqui só 71? Não é verdade? A primeira coisa que passa pela cabeça de muitas pessoas é essa pergunta. Por quê? Bom, porque a gente tem que comparar, certo? Esses dois números com casas decimais iguais. Como assim? Esse número aqui ele tem 3 casas decimais, correto? E esse aqui só tem 2 casas decimais, só 2. E como é que eu vou igualar esses dois números? Bom, nesse daqui que só tem 2 casas decimais, eu acrescento um zero. Para quê? Para que os dois números tenham 3 casas decimais. E aí o que eu vou ter agora? Eu vou ter o 0,710 maior que 0,328. Poxa, agora analisando, ó, aqui é 710 e aqui é 328. Se nós colocarmos aqui, ó, ao lado, 710 é maior que 328.
Então, esse número decimal é maior que esse segundo, certo? Então, não vão pelas casas decimais, porque elas têm que estar iguais, tá certo? Então, se você tem aqui, ó, 0,71 e do outro lado você tem um número com 3 casas decimais, você é obrigado, é obrigatório que você iguale as casas decimais, para aí você ter a noção correta de que número é aquele, para você poder comparar. Aqui, ó, nós temos um número com uma casa decimal, só uma, e nós temos o outro número aqui, ó, com 3 casas decimais. O que que a gente vai fazer? Nós vamos ter que acrescentar 2 zeros, certo? Para que esse primeiro número tenha 3 casas decimais. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? 2,300 maior que 2,218. Como nós temos a parte inteira igual, a gente vai para a parte decimal, certo? Aqui nós chamamos de parte quebrada, né? Aí a gente vai pegar isso aqui e vamos separar, ó. É 300 maior que 218. Correto isso? Correto, né? Então, o primeiro número, 2,3, ó, que era aqui, ó, 2,3, ele é sim maior que 2,218, certo? Quando eu acrescento as casas decimais que são necessárias, eu posso perceber que esse número aqui, mesmo tendo 3 casas decimais, é menor que o primeiro. Vamos olhar e analisar esse segundo número, certo? Ó, nós temos aqui, segundo não, terceiro número, né? Desculpa. Nós temos aqui no terceiro, na terceira comparação, 1,7 e 1,479. Olhando de primeira, a gente pensa que esse aqui é o maior, né? Só que não. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse aqui, ele pode ser acrescentado zeros. Por quê? Porque aqui você tem 3 casas decimais e aqui você tem só uma. Então, para você ter uma comparação correta, você tem que igualar as casas decimais, acrescentando 2 zeros. Por quê? Porque aqui, ó, você tem 3 casas e aqui só tem uma. Então, para acrescentar e igualar, você precisava de 2 zeros. Agora você vai ter... Agora você vai ter 1,700 maior que 1,479. E aí sim, você pode comparar com certeza que 700, ó, é maior que 479. Correto? Então aqui também está correto. Todas as 3. Ok? Então aqui eu deixo essa afirmativa para vocês. Vocês só podem comparar números decimais com partes inteiras iguais se esses números decimais estiverem com o mesmo número de casas decimais, cada um. Se por um acaso um desses números tem 2 casas decimais e o outro tem 3, ou uma casa decimal e o outro tem 3 ou mais, pode ter 4 ou 5 ou 6 casas decimais, você vai ter que acrescentar zeros de tal maneira que você iguale o número de casas decimais, que esse número menor, que tem menos casas decimais, iguale ao outro, tá certo? Aqui eu acrescentei 2, aqui 2 e aqui eu acrescentei só 1, porque só precisava de 1 para igualar, e aqui eu precisava de 2, certo? Então, depende, vai à sua maneira, do jeito que a questão está pedindo, tá certo? Porque se você tem mais casas decimais do que o outro, vai ter obrigatoriamente que igualar esse número de casas decimais com os zeros, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Voltem lá para o grupo, copiem tudo isso aqui, anotem suas dúvidas, mandem para mim que a gente vai socializar lá. Grande abraço e até a próxima aula.
Até mais!